Olá, seja bem-vindo a mais um Soulcast, Trading Marketing levado a sério. 2025 tá aí, Carnaval tá chegando, mas para quem é do varejo, a gente precisa tratar e descobrir o que aconteceu nessa última NRF. Para quem não conhece, a NRF é o evento mais importante do mundo que traz todas as informações, tendências, reflexões sobre o varejo global, o que está acontecendo de tendências, tecnologia e tudo mais. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma velha e grande conhecida do nosso Soulcast, Fátima Merlin, especialista em consumo, em varejo, shopper, gerenciamento de categoria, CEO e fundadora da Connect Shopper. Fátima, mais uma vez bem-vinda e obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, uma honra estar aqui falando desse tema de tendências, inovações e suas aplicações e implicações no nosso negócio, né? Então vamos lá, para a gente começar esse bate-papo de uma forma mais ampla. Como é que foi essa viagem? Como é que estava a temperatura? Como é que estava o clima dessa galera que foi viajar para Nova York? Muito bom. Estava frio, literalmente, -5 a -8, com sensação térmica de -15. Muito frio, mas todo o preparo que nós fizemos lá junto à Varejo 180, de acolher, de eventos durante o congresso, de eventos pós-congresso, de eventos especiais de network, traz esse calor humano que tanto a gente quer também, né? Então foi muito positivo. Nós tivemos lá mais de 200 executivos conosco para acompanhar lá tudo que se falou de tendências na próprio congresso, mas também de visitas aos estandes e depois de visitas técnicas em lojas nova-iorquinas, também buscando entender de tudo que foi falado, como essas tendências, inovações, tecnologias estavam sendo aplicadas no dia a dia desses varejistas. Antes da gente entrar no tema, né, acho que tem muita gente que tem curiosidade de quais são os ganhos percebidos numa experiência tão profunda e uma imersão tão grande no varejo, nessas tendências, numa feira tão respeitada globalmente. Olha, sem dúvida nenhuma vale muito a pena em vários pilares, né? Tem a questão de você estar ali antenado às tendências, às inovações, ao que o mundo está falando e fazendo. É óbvio que tem que depois fazer o depara do que pode ou não ser aplicado aqui, mas mais do que só a troca de conhecimento, essa ampliação da sua visão, é muito network também. Então você troca também com especialistas, com varejistas, e você está ali num ambiente neutro, onde está todo mundo mais aberto a contar o que funciona bem, o que não, a contar suas experiências. Então essa parte, além do conhecimento gerado, conteúdo gerado, essa parte de network vale muito a pena. E você também ter acesso a estar saindo daquele seu mundo, principalmente no varejo, né, que é aquela loucura do dia a dia, é muito operacional, para você ampliar seus horizontes no que diz respeito a uma visão mais estratégica, de longo prazo. Então, assim, vale muito a pena. Para quem não foi, não tenha medo, porque às vezes a gente fica com receio da restrição em termos de língua. O Brasil é a maior delegação, então são 40 mil pessoas que frequentam a NRF, das quais quase 10% são brasileiros. Então, eles têm os grandes temas traduzidos num radinho lá ao português, então não tem muita. E você encontra brasileiro assim a cada passo, parece que você está até num congresso no Brasil, e você ali tem acesso a tudo que está se discutindo no mundo de tecnologias, de tendências, de inovação. Então vale super a pena, é um repertório muito rico para o autodesenvolvimento, inclusive, né? Eu juro que a gente já vai entrar no tema, mas eu acho que a audiência quer saber um pouco, e sempre que a gente fala de NRF, existem uns questionamentos. Putz, mas isso se adequa à realidade do nosso país, à realidade do nosso varejo, né? A gente vê marcas de um impacto global, marcas com grandes investimentos, seja em trade, seja em desenvolvimento de categoria, seja. Então você vai lá um pouco beber dessa fonte. Como é que o varejo nacional pode de fato implementar ou beber dessa fonte? Sensacional seu ponto, Má.
Na verdade, a gente tem aqui diferentes Brasis, com diferentes realidades e diferentes estágios de maturidade, de desenvolvimento, de recursos, né? Mas na prática, até assim, sendo bem honesta, quando a gente pensa na NRF, eu brinco, eu falo que eu gosto de ler muito as entrelinhas, né? Embora seja uma feira de inovação, de tecnologia, se você olhar nas entrelinhas, o que as empresas ali que estavam palestrando, os principais CEOs e etc., tem muito a ver com os fundamentos do varejo. Então, quando você olha ali, inclusive nas lojas que nós visitamos, o que mais elas têm em comum, do que nós estamos falando? Da importância da governança, isso é totalmente aplicado aqui, cuidando dessas particularidades. Se falou muito da questão do ESG numa visão mais ampliada, isso é possível de ser aplicado aqui, está sendo aplicado aqui. O próprio uso da inteligência artificial, de que forma isso está sendo aplicado aqui também. A questão da centralidade do cliente, a questão do cuidado com o colaborador e do desenvolvimento do colaborador. Então, se a gente olha as entrelinhas das mensagens que os grandes CEOs de grandes corporações também nos trouxeram, e consegue fazer depara, né, para adaptar a nossa regionalidade, aos nossos desafios aqui, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que pode ser aplicada e que já está, inclusive, sendo aplicada. Eu vou elencar os temas que eu me recordo do que eu vi, do que eu entendi sobre NRF. Então, a gente ouviu falar muito sobre hiperpersonalização, automação inteligente, a gente ouviu falar sobre integração entre canais físicos e digitais, isso já não é uma novidade. Novas formas de engajamento consumidor e inteligência artificial. Esses acho que foram alguns dos grandes temas. E eu queria, dentro desses temas ou de qualquer outro, o que mais te chamou a atenção dessa NRF que trouxe como tema o Game Changer? Para ser bem sincera, também olhando aí nas entrelinhas, né, o que eu gostei desse ano é que pareceu que era um momento de você traduzir aquelas tendências, as teorias e os conceitos em aplicações práticas, que até um mote da Varejo 180, a qual eu sou lá uma das curadoras, Retail Thinkers, que é como que eu traduzo uma tendência ou como que eu traduzo uma inovação, uma tecnologia em aplicações práticas no dia a dia. Então, o que foi bacana? Você ia lá visitar os expositores, né? São mais de 1.000 expositores, mais de 100 startups. Então, eles traziam ali uma tecnologia que nada disruptivo, mas falando das várias possibilidades de uso de IA, de tecnologias para automação, para relacionamento com o cliente, para hiperpersonalização. Mas nas palestras, muito o como eu estou usando tudo isso na prática no meu negócio, né? Em termos de propósito, em termos de uso de inteligência artificial, de uso de dados, tudo isso é voltado para aplicações práticas. Se eu pudesse resumir em uma palavra a NRF esse ano, eu diria que foi a NRF de mais aplicabilidade das que eu já tive a oportunidade de estar. Isso é muito legal, né? Eu acho que quando você traz essa questão conceitual e até tendências, você vem para esse mundo dos cases e das aplicações reais, você tira um pouco dessa subjetividade que às vezes fica Sim. no ar, né? Será que isso funciona mesmo? Inteligência artificial, para muita gente, é algo tão longe. Essa coisa de hiperpersonalização, como é que eu faço se eu mal consigo fazer o cadastro do meu cliente, se a LGPD não me deixa pegar uma série de informações, se eu mal consigo mandar uma mensagem. Então, eu queria até te convidar para que a gente trouxesse esse papo mais para esses cases mais reais e que Boa. aterrizam esses conceitos para o plano mais real. Começar falando sobre de hiperpersonalização, o que você viu de bacana, qual que era o case que mais te chamou a atenção lá? Sensacional. Primeiro, em termos de tecnologias, né, muitos estandes, expositores ali, trazendo ferramentas e tecnologias para você poder trabalhar ali o conhecimento do cliente para que depois você possa segmentar, seja em termos de hábito, de comportamento, de perfil e das mais variadas tecnologias. Olhando a face, entendendo o histórico de compra, com o uso de inteligência, inclusive inteligência artificial. Então, de tecnologias, muitas formas e frentes e possibilidades.
cases relevantes de uso prático. Quase todas as empresas que apresentaram ali, então eu estou falando de Target, eu estou falando da IKEA, eu estou falando de varejos de alimentar, eu estou falando de Nordstrom, eu estou falando da Lululemon, que é de roupa, né, fitness. Uhum. Todas elas falando da importância de conhecer a fundo o cliente e com o uso de tecnologias e ferramentas para você hiperpersonalizar, que é para você direcionar produtos, serviços, comunicação, publicidade de uma forma realmente que para o cliente ele entenda que isso foi feito exclusivamente para mim. Então isso foi um tema que foi permeado por várias palestras, com vários sentidos diferentes, e que é uma realidade que também vem acontecendo aqui no Brasil, apesar dos desafios. E eu acho que esse é um desafio nosso, né, dos especialistas. Como que eu também traduzo as aplicações práticas da NRF, os conceitos, etc., na nossa realidade brasileira, que tem ali uma série de particularidades. Mas o que marca o tema da hipersonalização eu preciso conhecer o meu cliente a fundo. E hoje, por incrível que pareça, com todas as possibilidades que a gente tem, ainda a gente tem menos de 4 varejistas em 10 de fato conhecendo a fundo o seu cliente e usando isso para tomar decisões de mix, de layout, de exposição, inclusive de expansão. Vou para uma loja. E achei um terreno bacana, comprei. Não, existem hoje ferramentas disponíveis aqui no Brasil, acessíveis, que vão me ajudar a entender, de acordo com o meu propósito, de acordo com a minha estratégia, com o meu público-alvo, qual é a melhor referência em termos de localização para que eu possa ter uma loja e ter garantia de resultados positivos, né? Através dos estudos de georreferenciamento, estudos de localização. O que não faltam são ferramentas. Então a gente tem que fazer realmente esse depara. Quando eu penso nesse item de hiperpersonalização, Fátima, me corrija se eu estiver errado, a gente acaba conduzindo essa conversa muito mais para o mundo digital, ou não, né? É uma afirmação, mas com uma interrogação no final. Porque é muito mais fácil você coletar dados, você quando vem um cliente para tua página, você já sabe de onde ele está vindo, você consegue enxergar quais produtos que ele navegou e etc e tal. Você chegou a ver algum case prático de hiperpersonalização no varejo físico? Sim, e mesmo aqui no Brasil. Lá fora, por exemplo, quem tem feito isso de maneira muito positiva? Um varejo de pet shop, que não se intitula mais uma pet shop, ele é um hub de serviços, de cuidado, de bem-estar, de longevidade do pet e também dos pais de pets. Eles têm feito um trabalho incrível, omnicanal, inclusive, mas de hiperpersonalização para conversar tete a tete com os diferentes perfis de clientes, né? E pensando aí na loja física, seja em termos de pensar serviços, em termos de pensar produtos, de ofertas direcionadas. Então, sim, é possível. Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos já. Como, né? Antigamente, as tecnologias eram caras para você até personalizar, né? Hoje em dia, isso está um pouco mais acessível e você tem muitas empresas crescendo de uma velocidade bastante significativa de CRM que estão partindo para oferecer esse trabalho mais segmentado e mais direcionado ainda dentro das bases dos varejistas. Mas é necessário uma jornada e um processo, né? De coleta de dados, depois de aprimoramento da base, depois de manutenção e de ativação desses clientes. Então, você tem que criar benefícios para esses clientes quererem se identificar. E a partir de um histórico, você consegue estar cada vez mais acompanhando comportamento, hábitos e entre outras vertentes ali possíveis, né? A gente já vem discutindo essa coisa o novo papel do ponto de venda com essa história das lojas físicas, lojas digitais, né? E o que surgiu de novidade na NRF? Porque lá no ano passado a gente discutiu, né? Faz um ano mais ou menos que a gente estava sentado nessa mesma mesa, discutindo como as lojas estavam se preparando para os pontos de retirada de produtos, de como atender essa demanda, né? Aqui no Brasil você vê os restaurantes lotados com filas de motoboy, Sim. que é uma experiência que acaba ficando conturbada para quem foi almoçar ali em loco ou jantar em loco.
Como é que eles estão enxergando essa história do digital? Na prática, é um tema que está sendo bastante discutido. Alguns clientes reclamam muito, né, dos espaços lá de lockers, porque no fim das contas, às vezes atrapalha a experiência. Então, o que que as lojas têm feito? Criado espaços específicos para trazer isso de uma maneira diferenciada e não atrapalhar a jornada. O tema central da atualidade é você garantir uma jornada fluida, prática, resolutiva para os diferentes perfis de shopper, para que ele possa ter essa sensação de: "Ah, eu fui ali, tive uma jornada prática rápida, fluida, consegui comprar com facilidade aquilo que eu fui buscar, encontrei de maneira adequada". Então se pensa muito também na setorização, na categorização, na exposição, muito focada por experiência, por soluções, do que por produto, né, você trabalhar, cada vez mais mundos, e é uma jornada, e quanto mais esse varejo entregar serviços diferenciados, a questão da hospitalidade, a questão de experiências imersivas, melhor. Então a gente teve muitos exemplos, por exemplo, a própria Puma, que na loja, inclusive até eu gosto de trazer esse case, porque o tema até é extremo, né. Uhum. Dentro da loja, como o foco dele é o esporte, mas principalmente, focado ali no de corrida Fórmula e Fórmula 1. 1, então ele tem ali para você experimentar, se sentir como um piloto de Fórmula 1. Ele tem lá o carrinho que você pode interagir, brincar, e como se você estivesse correndo mesmo na Fórmula 1. Aí tem todas os espelhos interativos para você poder se ver com uma roupa, ou você fazer o teste do seu pé, qual é o melhor tênis que se adequa ao seu tipo de pé, Tipo de vários pisada. jogos, a parte de customização, isso a gente viu em muitas lojas, a Nordstrom, a Puma, onde você vai ali, você compra um produto e você pode personalizar da forma que você quer, e isso também trazendo muitas vezes, parceiros estratégicos para compor esse ecossistema e aí contribuir com a empregabilidade, com o desenvolvimento de parceiros locais, fornecedores locais. A Nordstrom, por exemplo, ela chegou ao extremo de oferecer a customização mesmo para produtos que você não tenha comprado na loja. Você tem uma jaqueta e quer personalizar, você pode ir para a loja, ele personaliza. Olha que E qual legal. foi a ideia? Uma vez que eu trago o cliente para a loja, mesmo que ele veio com um produto que ele comprou em outro lugar, a tendência é ele se inspirar, porque eu tenho uma loja inspiradora, e sair daqui com alguma sacola, né. Então foi uma forma dele trazer o cliente também para dentro da loja. Olha, bem disruptivo, né, porque isso Disruptivo. isso mexe um pouco até com o ego de uma marca, né, fala: "Putz, eu faço aqui, pensei numa customização para valorizar ainda mais os meus produtos, para diferenciar, e aí eu venho com uma marca qualquer de um concorrente, muito provavelmente, às vezes até o seu maior concorrente, mas não, eu estou disposto a fazer isso", né. E eu acho que é corajoso, né, porque quando Sim. você pensa em fazer uma customização nesse sentido, de uma peça de roupa, o risco de você danificar, especialmente uma peça que não é tua, Sim, é um risco bastante sim. alto que vocês correm, mas também eu acho que tem uma relevância para o cliente muito importante, né. De retenção mesmo, de recompra, de fidelização, né, você sai de um aspecto transacional para um aspecto mais emocional. E a Puma, por exemplo, inclusive, ela recebe, produtos danificados numa área de reciclagem, né, e ela melhora e depois comercializa aquele produto, trazendo aquele produto, o valor como um bônus, um benefício para o cliente gastar na loja. Mas ela recolhe produtos, que você não queira mais utilizar, com defeitos, etcétera, ela conserta para revender. Então, você vê a economia circular permeando vários níveis, tá? Mercado de luxo, mercado mais popular, moda. E a Nordstrom, por exemplo, né, ela trouxe um conceito de que para fazer as famílias virem para a loja, então ela optou por trabalhar, diferentes serviços, inclusive bares, restaurantes, e num primeiro momento ela estava ela operando, só que daí ela falou: "Poxa, eu tô me matando, operando algo que não é a minha expertise, tô tendo um custo elevado de manutenção e não tô dando o serviço que eu gostaria, então o que que eu vou fazer? Parcerias com chefes locais, restaurantes locais, investir neles para que eles possam vir aqui, eles gerenciam e são os donos desse trabalho, mas eu ofereço um serviço para o meu cliente e vem com a família. Vindo com a família, aumenta o ticket médio também". Então eles estão nesse nível de pensamento em termos de
loja, trazendo hospitalidade, né, a refeição dentro da loja, trazendo serviços diferenciados, funcionando como um hub, de soluções para os clientes nas diferentes necessidades. Curioso, né? É uma collab de serviços, né? Então Exato. você não precisa necessariamente, que acho que talvez seja esse o equívoco de alguns varejos, né? Tipo, eu preciso fazer tudo, eu preciso dominar a operação como um todo, e você pode fazer um processo como esse, que é lotear, desde que você tenha uma curadoria para poder garantir que existe uma entrega bastante consistente ali, Sim, porque no final do dia, estando dentro da tua loja, é uma responsabilidade tua, né? Então, total. mas eu acho que tem esse movimento que a gente vem falando, e acho que ele faz um link com o que você trouxe no começo, que era, lá no passado você tinha um discurso de que as lojas deveriam se tornar um ponto de experiência, além de um ponto de venda, e agora você começa a enxergar exemplos mais práticos disso acontecendo na vida Sim. real, né? E até acho que um ponto super relevante é de que forma isso também impacta o ecossistema como um todo, porque na hora que eu trago parceiros estratégicos, e você trouxe um ponto super relevante que permeia todas as lojas que nós visitamos, né? Que é uma curadoria muito rigorosa de produto, de serviço e de parceiros, conectada com o propósito da empresa. Então, esse tema de o propósito sair da parede e estar na tomada de decisão em todos os pilares para recrutar, para selecionar colaborador, para desenvolver produtos e serviços. Então você se falou muito sobre isso, né? Como que eu traduzo um propósito em ações práticas, porque isso é cultura, né? Então muito se falou de cultura organizacional sólida, né? Como que eu traduzo meus valores para a equipe? Não, você contrata a equipe conectada já com os seus valores. É muito mais fácil, né, do que você querer mudar valores. Então, isso se fez muito presente. E nesse contexto, dessas aplicações. Então, eu começo a buscar, com uma curadoria rigorosa, parceiros estratégicos que possa ser o meu representante em serviços que eu queira agregar para esse meu consumidor, esse meu shopper. Então, Fátima, como que eles estão meio que rotulando, ou melhor do que rotular, classificando como será essas lojas físicas, esse varejo no futuro? A gente falou um pouco já sobre cultura, propósito, o que mais? É uma loja de experiência imersiva, que você não é nada mirabolante, não precisa ser mirabolante, pode também, mas é o básico bem feito com, argumentos e ferramentas que me permita cada vez mais o cliente ter prazer de estar ali, de querer estar ali, de querer navegar, e isso vai me exigir setorização, ter clareza na minha proposta de valor e na seleção do mix, não é ter produto por produto. Só para você ter uma ideia, e aí trazendo para o Brasil, a gente, em média, atende na Connect de 12 a 15 redes de varejo por ano, fazendo análise de mix. Em geral, a gente exclui entre 20% e 30% de itens que estão ali, só impactando o estoque e também inviabilizando a disponibilidade, a visibilidade do que está na gôndola. Por que isso acontece? Porque a gente ainda não tem uma curadoria sólida de políticas de marca, de itens. Então, esse é uma grande oportunidade para a gente poder realmente aplicar cada vez mais aqui. E lá, isso eles já estão bem avançados, inclusive utilizando inteligência artificial muitas vezes depois para estar calibrando cada vez mais estoque, demanda e assim por diante, né? Você falou um pouco de estar, essa experiência. Você conseguiu enxergar? A gente sabe do movimento sobre essas experiências sensoriais e mais emocionais. Vocês conseguiram identificar dentro das visitas que vocês fizeram algum varejista, alguma loja que esteja fazendo algo nesse sentido de encantar, atrair, e até fidelizar os clientes através dessa questão dos sentidos e da Sim. emoção? Muito. A gente teve lá a loja de brinquedo, por exemplo, que você vai lá e você sobe no piano, que até foi tema de filmes aqui no passado, em que você faz essa experiência cantando lá, dançando em cima do piano para poder engajar o público. Você tem lojas de perfumaria, por exemplo, que você, através de uma imagem da sua face e de algumas questões que você responda, você vai ter
lá uma indicação com tipos de maquiagem, produtos para cuidado da pele, ou até mesmo uma que você interage com o computador, lá com o display, e ela vai fazendo algumas questões, daí ela solta um aroma que na teoria você construiu de acordo com as suas preferências. Aí você cheira, se você gostar, ela te dá recomendações de marcas similares daquele aroma. Para maquiagem também. Então você tem o uso muito forte de tecnologias, inclusive de displays interativos para prova de roupa. Você não precisa lá provar efetivamente, mas você pode montar através de inteligência artificial, de fotos e etc. Como que você ficaria, você efetivamente, dentro daquela roupa ou com aquela maquiagem, explorando muito a questão do olfato também, né? Porque esse daqui é um dos principais convertores ali de vendas, né? Então você tem explorando cheiros, a aromatização muito forte, o sensorial é o que traduz um pouco dessa loja do futuro na questão das experiências imersivas também. São detalhes, né? Às vezes até quando a gente compra no canal online, até aqui no Brasil mesmo, a gente não precisa ir a Nova York para ver experiências como essa, né? Ou lojas que têm essa fragrância bem Sim, determinante, que você ao entrar já fala, bom, eu cheguei em determinada loja, e até algumas vezes que transferem isso aqui até para o sim. produto que vai ser entregue na tua casa, né? Pois é. Você vê que hoje, empresas de cama, mesa e banho aqui tradicionais do Brasil, um dos itens mais vendidos na atualidade são os sprays de aroma, Perfume porque para casa, né? perfume para casa, que não era nem, não era nem item do mix, mas eles trabalharam a questão da aromatização. O cliente chegava na loja, aquela loja com aquele cheirinho, poxa, não tem essa fragrância? Que aí começaram a disponibilizar e hoje estão lá entre os top 10 itens mais vendidos em algumas lojas, né? Olha que interessante, né? Ou o pãozinho fresco, né? Assado na hora dentro de um supermercado, ou o cafezinho que foi ali passado na hora também. Isso tudo ajuda a você traduzir essa experiência mais racional para uma experiência mais emocional dentro do cliente. Aí ele se coloca mais aberto a comprar mais e melhor. Acho que uma dessas questões, um dos cases que eu conheço mais de perto, até porque sou consumidor dessa questão sensorial, é aquela franquia Nut Bavária. Não sei se Ai, você viu, total. você tá em algum estabelecimento de shopping, começa aquele cheiro subir, você fala, Não, você cara, sai correndo, onde né. é que tá isso aqui que eu preciso ir lá consumir, né? Então, Bem isso. E é muito interessante, porque você vê isso sendo feito agora de uma forma mais organizada, né, com planejamento, para também você não trazer uma poluição para o cliente, porque é, senão você pode gerar uma barreira para o processo de conversão. Então a gente brinca, fala que a gente tem agora uma área a ser estudada que é a pedagogia do consumo. Então você explorar todos os sentidos e a comunicação dentro da loja para trazer essa educação para o shopper de harmonizações, de combinações. Um cliente meu, uma época, ele de indústria de TV, ele fez uma sacada, assim, fenomenal na material de ponto de venda dele. Qual o maior desafio, além de entender polegadas, etcétera, do shopper? Saber se a distância entre a TV e o sofá é adequada. Quantos compram, depois fala: "Poxa, ficou muito grande, ficou pequeno". O que que ele fez? Ele fez uma nomenclatura ali, colocando, a TV de X polegadas, qual que é a distância ideal, Y, ajudando o shopper a comprar melhor, tomando as suas melhores decisões. Isso é uma tendência, que eu chamo sempre a atenção dos meus clientes para cuidar. Não é mais fazer uma ação de comunicação, só propaganda de marca, mas trazer essa educação para o consumo, sabe. Uma comunicação mais inspiracional, que traga benefícios para o shopper, no uso de um produto, dicas de receitas e assim por diante. agora é um desafio, né, Fátima? Porque a gente está falando dessa loja que precisa gerar experiência, que ela precisa pensar, mas isso não é nativo do varejo, isso não é nativo do lojista que nasceu para, em via de regra, comprar bem, vender melhor e ser quase um tráfego entre o shopper e a indústria. Como é que você acha que precisa se preparar? Quais são as ciências, quais são as áreas envolvidas para você começar a dar um pontapé inicial
aí, e um primeiro passo em rumo a esse varejo do futuro? Sensacional. Primeiro, tem espaço para vários modelos e tipos de negócios, né, de varejo. Então tem aquele que vai ser orientadão a preço mesmo e tudo bem, mas ele tem clareza de propósito, ele aplica isso nas comunicações, nas ações, então ele tem consistência e coerência entre a promessa e a entrega. Mas tem muito espaço para aquele varejo que de fato quer trazer o cliente para o centro das decisões. E aí é uma decisão estratégica e que precisa estar pautada pelo management das empresas. A cultura de cliente, de experiência, precisa ser uma coisa de cima para baixo. E engajando o time, e trazendo experiências positivas. Eu vou contar um caso aqui que mostra muitas vezes a vontade do board não se tangibiliza na execução. E tem a ver, às vezes, com o que e a forma e as métricas que são cobradas do time. Então, um cliente meu, uma vez, eu estava escrevendo o meu livro lá, Meu Cliente Não Voltou e Agora, e fui entrevistar esse varejista, porque de fato ele tem como proposta de valor experiência, para ele me contar um caso assim que não deu certo. Ele falou: olha, Fátima, um dia eu estava na loja e eu vi uma senhora, né, toda elegante, chegando com vinho pela metade, e vi ela indo no balcão e falou: olha, eu vim trocar porque o vinho tá amargo, azedo, enfim. Sou uma cliente que venho aqui toda semana, gasto, sou fã de vocês e tal. E ele escutando, o dono desse varejista, uma rede grande do Centro-Oeste. Aí a atendente falou: olha, não é comigo, porque era um valor alto, sei lá, 200 e tantos reais na época, o vinho, né? Aí foi chamar o gerente. O gerente, na teoria, era para ser orientado ao cliente. Mas qual que eram as métricas do gerente? Quebra, lucro, venda. Quando ele olhou aquela garrafa de vinho, pensou na quebra, ele falou: gente, tô ferrado, perdão da palavra, mas isso aqui vai impactar o resultado meu do mês no quesito quebra. Vou perder meu bônus. Então, o que que ele fez? Ao invés de acolher a cliente e propor uma ação lá de troca, ou sei lá o que, ele falou: nossa, mas se estava tão ruim assim, você precisava ter tomado metade? Nossa, Aí ela brincou, ela falou: olha, não, é que eu servi as pessoas e aí percebi que não dava para colocar de volta, não né? dava para colocar de volta. Mas aí ele teve uma reflexão. Quando ele viu aquela cena, ele interferiu, resolveu o problema, mas ele falou: bom, onde está o problema? Não está no gerente, está no Tá no que eu tô KPI. cobrando do gerente. Então passa por essa centralidade do cliente, repensar cultura, repensar processos, métricas, KPIs, formar a equipe, estruturar de fato e deixar muito claro qual que é o jeito deste varejistas de atender, empoderar a equipe para poder também tomar essas decisões, né? Porque às vezes a gente fala muito de cliente no centro das decisões, mas na hora H a gente está cobrando rentabilidade, então tem que ter essas mudanças aí. Mas o que é lado bom? Muitas empresas estão fazendo, mesmo aqui no Brasil, né? Tem vários exemplos de varejistas que estão trabalhando para trazer melhores experiências para o cliente. Nem sei se eu posso citar nomes, mas nem são daqui de São Paulo. Você pega o Mufato, por exemplo, né? Que ele tem trabalhado muito essa questão da experiência do cliente e tantas outras, tá? Você vai lá para Paraíba, a Rede Compras e assim por diante, que tem trabalhado essa questão de ter o foco no cliente, mas permeado por todas as áreas, né? Porque isso tem que estar na cultura da empresa também. Muito interessante a colocação, mas eu tenho um contraponto aqui sobre essa questão da experiência. A gente, ao mesmo passo que fala que a gente tem que criar cada vez mais experiência, e é óbvio que a gente não tem um Brasil só, extensão continental, a gente tem uma série de perfis de shopper. E quando você olha, por exemplo, a expansão e o crescimento vertical do Cash and Care, por exemplo, tem evoluído muito, mas é muito na contramão do que se propõe de experiência, de você oferecer serviço, Sim. o atendimento especializado, eventualmente um sommelier, um cortador de frios on time, a parte de legumes, verduras, etc., mais fresco, com uma frequência e tal. Então, como que você está enxergando esse movimento, esse fenômeno, né, que na verdade eu posso colocar nesse balaio esta galera que está fazendo um trabalho mais focado em preço e uma galera como o Oxxo, por exemplo, que está fazendo um trabalho mais baseado em conveniência. E aí todo esse discurso de
o serviço, a experiência, ela fica num segundo plano para Sim. esses canais. É super pertinente esse seu ponto, e aí volta um pouco ao que eu comecei falando, né? Que pensando no Brasil e todas as particularidades e peculiaridades que temos aqui, em termos de região, de cultura, de crença, de valores, de perfil de shopper, a gente tem modelos que convergem. Porque tem propostas de valores muito distintas. E aí vem o desafio. Por que que o atacarejo é muito bem avaliado? E às vezes em pesquisas que a gente faz de satisfação tem nota 8, 9, enquanto que às vezes um varejo de serviço, de experiência tem nota 4 ou 5. O grande desafio, existe espaço para diferentes modelos de negócio, o que entrega conveniência, o que entrega preço baixo, o economia mais simplificada, o que quer ser tudo para todo mundo, o que quer promover experiência diferenciada, experiência única, é uma matriz de possibilidades. Onde está o grande desafio? Você ter clareza na sua proposta de valor e fazer valer na prática essa proposta de valor. Então, se eu sou um atacarejo e eu tenho muito claro a minha missão, que é de gerar economia para você, então eu vou dar economia, mas com um nível de serviço muito baixo. Você não vai lá com a expectativa de ter uma experiência mirabolante, nem de ter um cortador, nem ter um sommelier e nananã. Então, dentre a expectativa que o cliente tem por conta do que você comunicou ser, quando ele vai lá e tem a experiência, ele vai te avaliar, né? Aí ele vai dizer, poxa, tá bom, ele me prometeu custo-benefício, eu tive 20, 25%, nota 8, 9, 10. Mas aí ele vai num varejo experiencial, que está promovendo lá, divulgando nas mídias que aqui você tem atendimento diferenciado, mix diferenciado. Chega lá, tem ruptura, chega lá, o atendimento, você fala bom dia, ele olha de cara feia. Ele vai te dar uma nota 3, porque a expectativa dele estava ali em cima, em termos de nível de serviço e etc. Mas ele teve uma experiência ruim. Então, o maior desafio hoje está em ter clareza no seu posicionamento, mas fazer valer nas suas práticas regulares de operação, com time, com processos e etc., aquilo que você prometeu, né? Então, eu falo que o maior desafio hoje é de ter consistência e coerência entre a promessa e a entrega de fato do serviço que você se propôs a fazer. Volta um pouco naquilo que a gente estava falando de propósito, né? Total. De se você se propõe, eu fiz essa provocação, a gente já tinha um pouco dessa resposta, mas é porque às vezes a nossa audiência fica se questionando, fala, putz, ao passo que se discute só experiência, 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 a gente está vendo esses canais tendo um crescimento vertiginoso e tudo mais. Então, concordo em gênero, número e grau com você que todo mundo tem espaço. Mas quando você precisa acrescentar valor e criar relacionamento de médio e longo prazo, você obviamente está pensando mais no formato da experiência como algo mais sustentável, Sem né? dúvida. Porque vai te trazer mais margem, Sim, que vai te aproximar dos seus parceiros de negócio, que vão apostar sim, um pouco mais no seu business para lançar novos produtos, para testar novos sim. formatos, Você etc. sabe que eu regularmente sou questionada sobre esse tema de experiência, né? Então, alguns varejistas falam assim pra mim: "Ô, Fátima, você vem com essa história de experiência do cliente, mas o cliente quer preço". Eu falo: "Não, não, não. Nós temos uma cultura de estimular o cliente a querer preço, porque se você fizer um mapeamento, Má, de tudo que se tem de comunicação no ponto de venda, eu te garanto que mais de 70%, 80% tem a ver com oferta de preço. Então, se a gente educa o consumidor também para oferta, 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 ele acaba, sendo inserido nesse contexto, mas no fim das contas, se você promove uma experiência diferenciada, que permita uma compra mais prática, mais fácil, mais resolutiva, você muda o patamar dele, né. E a gente tanto desconhece isso, a ponto de que no ano passado o varejo perdeu 12 bilhões de reais em ofertas equivocadas. Eu fiz uma oferta lá, compre 3, pague 2, o meu cliente já comprava 3, mas como eu não olho o cupom dele, acabei fazendo uma oferta impactando minha rentabilidade, minha margem, nem trouxe mais clientes e nem vendi mais, Nem vendeu mais. né. Então olha a importância de novo de ter o cliente, no centro das nossas decisões, né. Eu provoquei porque
esse nosso caminho, a gente saiu de NRF, mergulhou no varejo brasileiro, porque era justamente esse ponto. Muita gente que me fala de NRF fala sobre, putz, mas isso é uma realidade muito distante da gente, e a gente acabou de trazer diversos temas discutidos por lá, que são altamente aplicáveis, discutidos, e são problemas muito similares, inclusive aos que a gente encontra por aqui. Agora, voltando para lá, né, voltando para NRF, vamos lá para o friozinho de Nova York, para você matar um pouco da tua saudade. Qual foi uma experiência assim implacável, imbatível, que você falou, putz, isso aqui foi muito bacana, já pensando até um pouco fora do que trouxe o evento, mas as visitações em si? Boa, foram muitas visitas, assim, bem extraordinárias, mas 2 que me chamam a atenção, até pela minha natureza, né, de gerenciamento por categoria, de experiência do shopper, etcétera. Uma delas foi a Petco. Como eu comentei, a Petco, ela deixa de ser um pet shop e passa a ser um hub de saúde, bem-estar e cuidado do animal. Então ele tem dentro da loja uma loja que, se você olhar, você vai ver que não parece em nada um pet shop, parece mais uma loja de até luxo. E com serviços diferenciados. Então você não vai lá num veterinário, você vai numa clínica diferenciada para cuidado do pet, que faz até, por exemplo, se você tem uma emergência lá, alguns tipos de cirurgias pequenas, faz ali dentro. Você não tem você tem barbearia de pet, parece um salão de beleza, mas você pode ir ali, se você quer cuidar do seu pet, você tem um espaço ali para você dar banho, para você cuidar. Então, muito essa coisa do experiencial, e eles lançaram uma linha de produto pronto, né, para pet, de altíssima qualidade, que você olha, eu às vezes nos meus workshops eu coloco a foto dessa área deles e falo, o que que é isso? Todo mundo acha que é um restaurante gourmet ou que é uma loja gourmet, e não, tá dentro da Pet um espaço que ele vende produtos refrigerados e congelados, e que agora é tanta febre, porque é feito por chefes, tem todo o menu, ele te ensina, inclusive, se você quiser fazer, mas outros varejistas tradicionais da região querendo introduzir esse produto, então a Pet sai de ser um Um varejista varejista, para ser uma passa a indústria. ser uma indústria para esse tipo de produto. Então, para mim, e eles são muito fortemente omnicanal. Você pode comprar no site e mandar entregar na casa, na loja, você pode ter lá os lockers para fazer essa experiência, você pode comprar na loja e mandar entregar em casa. Então, assim, não tem nenhuma restrição, e um desafio nosso aqui no Brasil, muitos consumidores reclamam nas pesquisas para gente, dando notas muito baixas, eu comprei no site, fui trocar na loja e não troquei. E a barreira que é, o desafio que é para troca. Então, a pior nota quando você avalia a questão do digital no Brasil ainda está na questão da devolução, de comprar o produto e chegar a outra coisa. E lá eles estão muito evoluídos nessa prática. Deixa eu só te interromper, porque eu tive numa Petco recentemente, e uma das coisas que me chamou a atenção, só para acrescentar essa sua visão, acho que tem alguns movimentos aí que são. O mundo da ciência até vê isso com alguma controvérsia, né? Porque você está dando um tipo de alimentação que não é específica para o pet, mas tem muito a ver com o shopper no centro, de olhar para o teu Total. shopper e falar. Esse shopper, esse tutor, ele não enxerga mais o pet dele como um animal, ele é um Exato, membro da família. exato. Então você tem uma loja que humanizou o pet, onde Isso. você tem um barbeiro, onde você tem um lugar para você mesmo fazer e dar o banho no seu pet, haja visto que você não coloca teu filho para ninguém pôr a mão, lavar, etc. Então é um olhar muito da Petco de ela entendeu que o shopper não olha para aquele Não, animal é um como membro um da família. animal, e sim como um membro da família, e começou a proporcionar. Isso é a proposta, é o que tá colocado. Eu tive uma experiência de conhecer uma pessoa que estava com um Rottweiler Sim. numa dessas lojas, era um Rottweiler bebê, e aí a gente começou a bater papo e tudo mais, minha esposa chegou, a gente ficou conversando, e a gente estava entendendo como que era a rotina dela ali. Ela falou, eu venho nessa loja todo dia. Eu falei, como assim? E por quê? Ela falou, Rottweiler era um cão de guarda, e eu, para melhorar o comportamento dele, ou para treinar o comportamento dele para que ele seja um cão sociável, esse é um espaço onde
eu encontro pessoas que gostam de cães, Isso. onde o atendimento da loja... E aí foi muito curioso, porque na hora da saída a gente estava vendo aquela atendente sair de trás do balcão, entregar Sim. um biscoitinho, porque eles têm uma mesa Sim, pronta, parece uma mesa de doces, assim. E fala, putz, aquilo ali é uma festa para eles. E ele sendo tratado como um cliente, como ele de fato é, sim. mas de uma forma muito, muito personalizada. E com espaço para você vivenciar e gerar momentos de experiência dentro de uma Total. loja, né? Então você trouxe um pouco do conceito, eu tô trazendo um pouco do que eu vi na prática É isso. acontecendo. E lá, por exemplo, eles têm um espaço, inclusive, que o adestrador não é uma pessoa terceira que vai adestrar o cão, mas você, ele vai te Vence. ensinar a Adestrar. você a adestrar. Então você vai para essa área, você vê lá os donos de pet, que eles nem gostam de serem titulados assim, né? Uhum. Você vê ele aprendendo a lidar com pet. Eles vendem na flagship que eu fui, eles vendem animais diferenciados. Então, jacaré, Cobra, cobra. aranha. Aí eu perguntei para o gestor, né, eu falei assim: "Mas como é isso? Eu não vou saber cuidar". Ele falou: "Não se preocupa, porque a gente ensina você qual é o habitat ideal, depois a gente dá todo um treinamento e um acompanhamento, aí você decide se é por 6 meses, 1 ano, etcétera, para você ir aprendendo a lidar, cuidar e etc, etcétera". Então olha o nível que nós chegamos de Na verdade, experiências. você está ensinando alguém É a isso, consumir um determinado. Não é vou isso. chamar de produto, porque no final do dia é um animal, Sim, mas você está ajudando, porque eu gostaria de ter uma cobra na minha casa, mas como é que eu cuido disso? O que que come? Com que é isso, frequência? Toma banho? Não toma? Com é água? isso. Né? Então você. E uma senhora que estava ali também falando, ela: "Venho aqui porque o meu pet quer vir, porque ele quer vir aqui comer o biscoitinho, comer o chantilly", e ele me disse, o gerente, que todos os funcionários precisam ser donos de pet e gostar de pet. Então Propósito. na entrevista, eles têm algumas questões ali para validar, porque não basta ter, basta realmente entender que o pet não é um pet, mas é um membro da família. Então olha que É o interessante, tal né. do propósito. Eu te cortei, mas você ia falar, contar duas histórias pra gente. A Exato. da Pético já foi. É a A próxima. segunda é uma rede de alimentar, né, a Wegmans, que ela é tradicional, ela é a queridinha dos nova-iorquinos, ela tem o maior NPS do mundo, maior que qualquer empresa. É uma loja extremamente premium, você vai falar: "Como assim, né?". Mas o que que ela fez? O primeiro a área térrea dela, inclusive, é só hospitalidade. Então você tem lá vários tipos de quiosques oferecendo vários tipos de alimentação, porque que eles, pensaram? Bom, eu sou um hub de serviços, de alimentação, de gastronomia, gourmetização e etcétera. Nova York é uma cidade agitada, lares pequenos, com muita gente trabalhando fora, é uma cidade muito urbana, então preciso ajudar esse meu cliente, mais do que levar coisas para dentro de casa, comida pronta. Então lá você tem tudo que você possa imaginar, diferentes, tipos de alimentação, asiática, mediterrânea, lanches e etcétera, para o dia a dia. Eles também servem alimentações, caso precise, você queira fazer uma festa, etc e tal, uma área incrível ali de panificação, etc. E na parte, de baixo, aí sim a área de supermercados, também com produtos exclusivos, força de marca própria. E para mim, pensando gerenciamento por categoria, é a loja que mais aplica o GC raiz, né, setorizando bem as categorias, pensando em mundos e soluções, segmentando corretamente. Então eu sou apaixonada, assim, por essa loja, é o meu benchmark, assim, em gerenciamento por categoria, sobretudo. E numa loja como essa, é uma curiosidade, né? Porque a gente vê vários movimentos sobre GC, alguns varejistas organizando por categoria de produto e outros já começando um movimento de organizar por hábito de consumo. Então, ao invés de juntar café com café, papel com papel, guardanapo com guardanapo, então eu vou montar uma cesta aqui de café da manhã, onde eu vou ter o café, eu O vou ter leite. achocolatado, leite e tal.
existe uma fórmula ideal? É um mix destas coisas? Qual que é a recomendação, Fátima Melli, sobre esse tema? Boa. Tudo parte de dados, né? Então hoje você tem shoppers que compra por tipo e tem shopper que quer solução e quer momento de uso, momento de consumo. Então o primeiro passo é você conhecer a jornada de compra, a cesta de compra, a dinâmica de consumo, de compra, para que você possa, partindo da árvore de decisão e de dados, entender qual é o melhor layout para você. Então, às vezes, eu vou ter um módulo inteiro de café, mas ele vai estar à frente dessas outras segmentações para criar solução matinais. Então, tudo vai depender, por exemplo, você pega, vou dar o exemplo de chocolates especificamente. Tem 3 árvores de decisões distintas, porque depende do perfil do shopper. Tem aquele shopper que quer comprar por tipo, ainda, isso é ao leite, isso é meio amargo. Tem o shopper que quer comprar por momento de uso, isso é para mim, isso é familiar, isso é presenteável. Então você precisa entender essa dinâmica, Má, para você poder tomar a melhor decisão de layout e de exposição também. Legal. Esses dias eu tive no Dalben e foi até um susto para mim, né? De olhar, eles tomaram uma decisão, pelo menos na loja que eu visitei, de separar muito por tipo de categoria de produto. Só que eles fizeram uma microsegmentação. E eu olhei lá um paredão de amendoins e eu fiquei chocado. Eu nem sabia que existiam tantos tipos de amendoins. E isso me gerou. Eu falei, bom, o que que isso pode ajudar o shopper a tomar uma decisão? Eu, naquele momento, falei, cara, qual desses amendoins que existem, que normalmente no mercado onde está tudo junto, você vai lá, escolhe o primeiro, ou o que você conhece, que é mais rápido. Aquilo ali me instigou a falar, putz, existem outras modalidades, deixa eu entender aqui, outros tipos de amendoins que eu queria conhecer. Então, eu mostro o quanto esta organização pode ajudar o shopper, ou Sim, simplesmente achar o que ele gosta, ou falar, putz, esse aqui eu já consumo, deixa eu olhar o que tem de sim. variedade, mas de uma forma muito Mais estruturada, estruturada, né? muito organizada, Você muito sabe bacana. que a gente tem estudos que mostram quando a gente sai de segmentar por paredões de marca e começa a trabalhar tipo, segmento, o shopper, por mais que ele vá lá, vou dar o exemplo de biscoito, para comprar um tipo de biscoito, quando você segmenta por tipo, ele tende a comprar 2 ou 3. Então aumenta o número de itens por ocasião. Ixi, Por quê? Porque ele fala, pô, isso daqui é um lanchinho escolar, isso daqui é pro café da manhã, esse daqui é um complemento. Então ele começa a criar momentos diferentes de uso. E para cada momento ele tem segmentos distintos, né? Do que você fazer o paredão da marca A, paredão da marca B. aí você tem uma batalha, hein? É. Não, eu já trago o de biscoito que é fervoroso, né? Eu sou Essa, linchada de é- vez em quando. essa batalha é grande, porque é uma batalha entre o varejo e a indústria. A indústria muito com o olhar contrário a isso, né? Tipo, não, eu É. quero ajudar o shopper a encontrar as A coisas minha marca. desde que sejam satisfazer todas as necessidades desde que seja nesse grupo da minha marca, né? Onde eu tenho. E por um outro lado, a questão do abastecimento também, que em muitas partes do varejo é feito pela própria indústria e Sim, tal. Então é um negócio complexo, mas é uma equação, né? A gente tem total. uma frase lá na Soul que cada cliente é uma equação, É porque isso. são momentos diferentes, histórias diferentes, Sim, produtos diferentes, com clientes diferentes. pois é. E isso vale muito, né, para essas reflexões, mas Total. tomar decisão bastante E complexa, é o né? que você falou, volta no tema, né? Precisa ter clareza no propósito, né? No meu caso, eu vou pensar no resultado operacional de curto prazo, eu quero trazer a experiência do cliente. Porque às vezes eu sou muito questionada, muitas vezes, sobre os tipos, né? Eu só dou exemplo, eu falo, faz assim, ó, desce lá na loja e tenta comprar o item X. Aí ele, mas aí tem o item X da marca A, da marca B, da marca C, da marca. Eu falei, então, é bom para você? Eu falei, se não é bom para você, você acha que vai ser bom para o shopper? Mas é uma quebra de paradigma e você falou tudo. Nunca é 100% Uma verdade uma absoluta, né? única verdade, Uhum. porque existem shoppers diferentes, segmentações diferentes, tamanho de lojas diferentes, né? Eu mesmo, por falar de biscoito, a gente acabou de virar uma rede biscoito. Só que ela tem lojas que tem 10 modulares para biscoito, tem loja que tem 6, tem loja que tem 3. Então, muda-se tudo, muda mix, muda a forma de expor, muda completamente tudo, né? E às vezes o perfil do shopper é até mesmo, mas em função da dimensão quantitativa de espaço, você acaba tendo que trabalhar de formas distintas também. Legal. Olha,
estamos chegando ao fim, mas precisamos falar de um tema que, se eu não estou enganado, foi um dos temas centrais da NRF. A gente teve uma participação com vocês lá da Varejo 180, no pós-NRF, e falou-se muito sobre inteligência artificial. E aí, falando sobre inteligência artificial, e trazendo aquilo que você percebeu, né? Acho que ano passado a gente já tinha um tema muito ventilado, muita gente tratando sobre esse tema, mas os cases práticos, né? Ou em GC, ou em abastecimento, ou em diminuição de quebra. O que você viu lá de muito legal nesse sentido, Muito Fátima? bacana. Acho que a palavra de ordem desse ano realmente foi essa questão da aplicação prática, né, para trazer cases reais. Então você tinha lá muitas startups, muitos expositores trazendo o uso de IA nas mais variadas frentes, de cadastro, de segmentação de cliente, de experiência de cliente, de compra. Então, você define alguns critérios e ele vai te fazer recomendações da melhor bolsa. Ah, você quer para festa ou quer para o dia, quer para noite? E aí ele te faz as recomendações, você enquanto shopper, você melhorar a interação com o cliente, a parte de produtividade e de eficiência operacional, muitas ferramentas e tecnologias, e os cases, praticamente quase todos, mesmo que o tema não era direcionado ao IA, de alguma forma a IA estava inserida no contexto para trazer essa produtividade, essa eficiência que lá eles estão bem preocupados, né? Lá eles estão vivendo um momento de inflação que eles não tinham, perda de poder de compra da população, nunca vi na vida aumento do valor em dólar, né? Produtos que você pagava ali $10, hoje tá 16, 15, então aumentou em dólar, mais do que aumentar pela desvalorização cambial. Então, esse tema de buscar eficiência, rentabilidade, também é uma dor muito grande deles lá, e o uso de inteligência artificial na prática para minimizar tudo isso. Então, na Puma, por exemplo, o uso muito intenso para melhorar estoque, demanda. No Walmart, a mesma coisa, para calibrar melhor, principalmente previsão de demanda, né? Porque com esse movimento de perda de poder de compra, um pouco os varejistas estavam perdidos. Qual que é o mix ideal? E qual vai Qual ser que o é a quantidade comportamento desse adequada? consumidor, né? Então, usando a inteligência artificial para estar esse calibre mais ágil, né? Toda a parte de experiência do cliente, então você via ali a própria Petco, a Lowe's, a IKEA, né, ali conectado aí com inteligência artificial, e também a IKEA um case ali de sustentabilidade com móveis 100%, né, feitos de produtos reciclados e etc. E assim por diante. Mas eu vejo que os principais temas de IA hoje estão nessas frentes, né, de operação, para que possa trazer benefícios operacionais, de eficiência, seja no cadastro de produtos, para reduzir o erro de produtos errados para o cliente, ou de segmentar melhor as categorias, na parte de logística, principalmente, nas auditorias, na parte de planograma, para trazer uma produtividade melhor para as gôndolas também, porque a gente tem um desafio, né? Se a gente pensar aqui no Brasil, muitas vezes a própria indústria faz uma recomendação: olha, desse item você tem que expor 5 produtos, só que a caixa veio com 8. E aí o que o varejista faz? Se ele não coloca todos, isso vai para Estoque. o estoque e se perde, né? Quebra, danifica ou some mesmo, né? Então, como que a gente calibra isso? Então, eles estão trazendo muito essa inteligência artificial para calibrar embalagens e aí por diante, mas foi realmente um dos temas, segundo lá um dos retail thinkers da Varejo 180, ele mapeou quantas vezes foi falado temas, mais de 140 vezes foram falados os temas de IA em várias frentes ali. Agora, Fátima, pelo que eu estou entendendo, a gente está caminhando para IA, e aí, diferente do que a gente viu com o metaverso e outras coisas que foram mais voo de galinha, né? Que não, ou nasceram antes do tempo. Pode ser que isso ainda vire uma realidade, mas IA me parece um caminho sem volta. E o caminho que IA está seguindo, pelo que eu estou entendendo, pelo tudo que eu estou assimilando, é que está sendo utilizado mais para melhorar a produtividade, para diminuir erros, diminuir fricção e tudo mais. Mas tem uma bola quicando, né? Que inclusive foi trazido na NRF, que é essa questão da humanização, né? Que Sim. Por mais maluco que seja, não sai de moda, né? Não. E na verdade, até no que diz respeito a você
trazer essa humanização para os próprios chatbots e etc e tal, né? Então a tecnologia como meio para você melhorar a eficiência, a produtividade e tudo que puder ser automatizar para trazer mais qualidade nas relações humanas, nas conexões, permitir nós termos mais tempo, ao invés de ficar aqui digitando coisinhas, eu ter mais tempo para me conectar com você, para construir experiências diferenciadas e aquela parte mais, vamos dizer assim, manualizada, se puder ser automatizado, sim, porque ela vem como uma ferramenta, é um meio para que possamos ter mais qualidade de vida, inclusive, né? Então precisa se pensar e refletir, né, sobre o que você quer ter, celeridade, processo e método, e o que você quer estabelecer, relacionamento, É isso. longevidade e tudo mais, né? E aí, para cada uma dessas necessidades, são soluções distintas, né? Muito. E agora um ponto importante, nós enquanto seres humanos temos que estar atento e nos profissionalizarmos cada vez mais, porque de fato tem um risco de trabalho muito braçal operacional ser automatizado, mas não é para ter medo de perder emprego, é o que eu preciso fazer para buscar oportunidades com qualidade de trabalho também, né? Eu acho que a gente está num momento onde a gente precisa ter clareza até onde vai essa inteligência Sim, artificial, até onde eles vão parar, para a gente entender onde é que a gente vai gastar a nossa sim, energia, né? Então, acho que aí a partir dessa inteligência é trazer as questões mais burocráticas, mais manuais, mais repetitivas, sim, né? Deixar isso para IA, para sim, que a gente possa, de fato, olhar para o negócio, olhar para as nossas lojas, olhar para a nossa gente com mais atenção, com mais sim, é profundidade. isso. E aí criar esses ambientes de varejo mais com experiências maiores, melhores e que façam com que a gente não precise ir até o varejo, mas que a gente queira estar Sim. nesta loja, né? E só para fechar, acho que um ponto importante dentro dessa linha, Má, é a questão que a gente fala da nostalgia, né? E que muito se falava assim, mas o geração Z, alfa, são aversos às lojas físicas, não querem interações e etc e tal. E na prática, na verdade, vocês veem, da forma que a gente foi vivendo aí os últimos cenários, quantos jovens que não tiveram experiências, por exemplo, com vitrola, estão buscando e Entender, resgatar, retomando, né? resgatando todas essas frentes. Até uma das palestrantes falou uma palavra que me marcou muito, que a gente normalmente fala muito do déjà vu, Uhum. que é você acontecer algo lá no futuro que você hoje. Daí você vivencia e fala, nossa, parece que eu já Já vivi sim. vivenciei. Ela inverteu a palavra, não é mais déjà vu, é vu déjà, que é você resgatar coisas do passado que são relevantes, que têm vínculos emocionais, resgatar, readaptar e tornar isso algo relevante. Então a gente está vivendo esse processo também em várias frentes, tá? Então isso é muito legal. Você trouxe uma frase que foi uma reflexão para mim quase que imediata. Você falou, essa nova geração, eles têm uma certa aversão ou pouco interesse à loja física. E a minha pergunta é, a qual loja física? É isso. A loja física que a gente navegou, que a gente curtiu, que a gente pirou com o mapping da vida, que na nossa geração foi algo disruptivo, que era um mix Sim. absurdo, né? Isso para ele já não faz mais sentido porque tá tudo à mão. Então, eu acho que tem esse desafio de cada Claro, vez mais você gerar uma experiência para conquistar e lógico. fazer com que esse indivíduo queira, sim, largar Sim. sua casa, largar seu videogame, para poder vivenciar uma loja ou uma experiência de É consumo, isso. né? A palavra de ordem é deixar de a ida ao varejo ser uma obrigação para ser, como foi no passado, Um desejo, um né? desejo, um momento de entretenimento, um momento de lazer, um momento de conexão, né? Então, às vezes, eu não tenho nada mirabolante na loja, mas o fato de eu ter lá um espaço que você pode sentar, tomar um café, interagir com outras pessoas, tem varejo, clientes meus do Nordeste, que colocaram um espaço com uma internet boa para o cliente fazer o home office lá. Então, ele passa a manhã lá, toma um café, come um negocinho, interage, faz reuniões. Então, abrir a mente para essas possibilidades, né. Muito bom. Fátima, para a gente encerrar aqui, quais seriam, se a gente quisesse elencar em tópicos e deixar para nossa audiência, falar, cara, queria saber um pouco mais sobre o que rolou na NRF e eu deveria colocar isso aqui no meu chat GPT ou no meu Copilot para saber um pouco mais sobre isso. Quais são Sim. os temas centrais
para a gente encerrar. Eu diria que, primeiro, pensando até numa jornada fluida, né? Propósito claro e disseminado no dia a dia do negócio. Tá. Cultura organizacional sólida, para que eu possa fazer valer de fato aquilo que eu quero. Centralidade no CES, não é só cliente, mas também no colaborador, né? Com cuidado, com zelo e etc., para encantar, atrair, converter também o colaborador e o cliente. Diria também esse olhar 360 para social, para o ambiente, mas também para a saúde. Esse é um tema que permeou aí, pensando em economia circular e várias frentes e oportunidades. Uso de dados para tomada de decisão, eu digo o seguinte: quem não for pelo amor vai ter que ir pela dor, e aí é mais difícil, né? Inclusive de tecnologias, o uso de inteligência artificial, não é mais se devo ir ou não, tem que ir, agora vamos resolver por onde começar, né? E sem dúvida nenhuma, trabalhar de maneira conectada aí com os fundamentos do varejo, para que a gente possa, no mínimo, entregar o básico bem feito, que aí a gente já está numa vantagem aí em relação a muitos por aí que continuam entregando ruptura, erro de cadastro, mau atendimento, desorganização na loja e por aí vai, né? Muito bom. Fátima, estamos encerrando. Me conta aí, quem da nossa audiência quiser bater um papo com a Fátima, conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde é que eles te encontram? Olha, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, @fatima.merlin, mas também tenho lá um canal no YouTube com alguns vídeos falando muito sobre experiência do cliente, sobre shopper, gerenciamento por categoria, inclusive para o pequeno e médio varejo também. Então, só me procurar lá, Fátima Merlin, vai me encontrar. Fátima, sem palavras, mais uma vez, obrigado por você ter gastado tanta energia, batido tanta perna nessa NRF, mergulhado tanto sobre esse conteúdo e poder compartilhar nessa 1 horinha e pouco que a gente teve aqui de Soulcast, muito do que rolou por lá. Obrigado mesmo. Espero te encontrar em breve para a gente bater papo sobre trade, gerenciamento de categoria, todas essas coisas. Eu que agradeço, muito obrigada. Para mim é uma honra, e parabenizando vocês por estar trazendo todos esses conteúdos riquíssimos aí para nossa audiência. Faz toda a diferença esse compartilhar, que aliás é uma palavra de ordem da atualidade, né? Muito obrigado. E para você que ficou até aqui e curtiu todo esse conteúdo, obrigado pelo tempo, pela paciência. Esse ano a Soul completa 10 anos de idade, é um ano muito importante para a gente e a gente vai trazer uma série de conteúdos, espero que vocês acompanhem. Obrigado e até logo!